Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula de estrutura das demonstrações contábeis. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a aula 7, que vai tratar aí sobre a DMPL e as notas explicativas, tranquilo? Então vamos lá, né? Qual que é o objetivo? O objetivo nada mais é do que compreender e entender essa estrutura importantíssima, tá? DMPL, demonstração das mutações do patrimônio líquido. Pessoal, a DMPL nada mais é do que uma demonstração mais completa, tá? E abrangente do que a DLPA, como a gente já falou na aula 6, tá? Ela já evidencia a movimentação de todas as contas do patrimônio, tá? Durante aí um determinado exercício social, inclusive a formação e a utilização das reservas não derivadas do lucro, é o que nós vamos ver posteriormente, tranquilo? Bom, mutações nas contas patrimoniais. Então, as contas que formam o patrimônio líquido podem sofrer algumas variações por inúmeros motivos que ocorrem ali na empresa, tá? Tais como itens que afetam o patrimônio total, acréscimo pelo lucro ou redução pelo prejuízo líquido do exercício, tá? Nesse caso seria o prejuízo, a redução por dividendos, acréscimos por reavaliação de ativos quando o resultado for credor e o acréscimo por doações e subvenções para investimentos recebidos. E nós temos também o acréscimos por subscrição e a integralização de capital na empresa, tá? Bom, mutações, né? A gente pode dizer aí que nós temos mais algumas, né? Contas que podem sofrer essas variações. Os motivos é o acréscimo, né? Temos aí como o acréscimo pelo recebimento de valor que exceda o valor nominal das ações integralizadas ou preço de emissão de ações sem valor nominal também, tá? Temos o acréscimo pelo valor de alienação de partes beneficiárias ou bônus de subscrição, entra nessa parte da DMPL, os acréscimos por prêmio recebido na emissão de debêntures, também entrando a redução por ações próprias adquiridas ou acréscimos por sua venda e também o acréscimo ou redução por ajuste de exercícios anteriores. Então, todas, né, esses motivos que a gente já falou, de A a J, tá? Ele faz parte aí das contas que formam o patrimônio líquido e que criam variações, tá? Principalmente por esses motivos, tá? Quais são os itens que não afetam o total do patrimônio, pessoal? Aumento do capital com a utilização de lucros e reservas, tá? Apropriação do lucro líquido do exercício reduzindo as contas lucros acumulados, tá? Para a formação de reservas. Reversões de reservas patrimoniais também, acredito que vocês já viram, né? Na DMPL, e a compensação de prejuízos com reserva, ou seja, deu prejuízo, mas eu tenho uma reserva, eu posso fazer a compensação, tá? Bom, na estrutura, na elaboração da DMPL, pessoal, é relativamente simples, tá? É claro que a gente tem que representar de forma ali sumária e coordenada a movimentação ocorrida durante o exercício nas atividades das contas, especificamente patrimônio líquido, tá? Isso é capital, reserva de lucros e entra aí a questão outras contas, chegando ao lucros ou prejuízos acumulados, tá? A gente utiliza-se uma coluna, é claro, ali para cada uma das contas do patrimônio da empresa, incluindo uma conta total que vai representar a soma dos saldos ou transações de todas as contas individuais, tá? Essa movimentação ela deve ser extraída de fichas de razão dessas contas, tá ok? Bom, as transações e seus valores são transcritos nas colunas respectivas, tá? Nós vamos ver aí um exemplo no final, mas de forma, tá? É claro, mas de forma coordenada, tá? Por exemplo, se nós temos aí um aumento de capital com lucros e reservas, na linha correspondente a essa transação, transcreve-se o acréscimo na coluna de capital pelo valor do aumento, tá? E na mesma linha, nós temos aí, podemos ter aí as reduções nas contas de reserva de lucros utilizadas no aumento de capital pelos valores correspondentes, tá? Então a elaboração da DMPL é bastante simples e seus componentes em linhas verticais são os mesmos da DLPA, como a gente já comentou, tá? Na linha horizontal do quadro são consignados os elementos componentes do patrimônio líquido. Exclusivamente, pessoal, contas do patrimônio líquido. Quando se fala DMPL, já está falando, né, demonstração das mutações, ou seja, as variações, aumento ou diminuição relativamente às contas do patrimônio líquido. Nós temos aqui um exemplo, né? Temos um formulário em branco para vocês observarem, tá? Temos aqui o saldo, tá, pessoal? A gente tem um saldo
como já foi falado na DLPA, capital realizado, ágil, temos reserva para contingência, reserva estatutária, reserva legal e os lucros acumulados e valor total, tá? Lembrando, pessoal, essa somatória aqui, ó, na horizontal, se eu pegar e somar a vertical, esse valor aqui ele tem que ser igual à somatória do horizontal, tá? Então, se eu somar todos esses valores aqui, temos aqui um valor. Esse valor tem que ser igual à somatória da vertical. Por quê? Porque se não der certo, se a somatória que você fizer, tanto vertical como horizontal, não der o mesmo resultado, automaticamente você tenha errado aí alguma coisa. Tranquilo? Aqui nós temos, é claro, né? Aqui é bem resumido, tá? A gente colocou em 2 slides para vocês compreenderem as contas que a gente utiliza, tá? Lucro líquido de exercícios, transferências para as reservas, reserva estatutária e entre outras. E o saldo final em 31/12 de X2. Tranquilo? É claro que esse conteúdo, pessoal, a gente subentende que vocês já viram aí em contabilidade geral, tá? Que já foi passado basicamente aí sobre a DMPL. Tranquilo? Essa é uma aula bem mais rápida, bem simples, né, para vocês compreender, mas nas nossas aulas, durante as nossas aulas, vocês podem tirar dúvidas. Tranquilo? O que são notas explicativas? A gente falou de DMPL, acabou de falar de DMPL, mas o que são agora as notas explicativas? Pessoal, são aquelas notas que fazem parte integrante das demonstrações contábeis, tá? As informações, pessoal, contidas nas notas explicativas, elas devem ser o que? Relevantes, tá? Ou seja, complementar à estrutura, né, com dados, tá? São aquelas que são suplementares, que não são suficientemente evidenciadas ou não constantes nas demonstrações propriamente dita aí por números, valores. Então as notas explicativas, ela inclui informações de natureza patrimonial, econômica, financeira, legal, física e social, tá? Bem como também os critérios que vão ser utilizados na elaboração das demonstrações contábeis e eventos subsequentes ao balanço, tá? Bom, os seguintes aspectos que devem ser observados na elaboração das notas explicativas são, pessoal, as informações devem contemplar fatores de integridade, autenticidade, precisão, sinceridade e relevância. Por quê? Porque vai complementar uma das demonstrações contábeis, tá? Os textos eles devem ser simples, objetivo deve ser aí claros e concisos para melhor entendimento. E os assuntos devem ser o quê? Ordenados, né? Ter uma ordenação complementando, obedecendo a ordem observada nas demonstrações contábeis, tanto para os agrupamentos como para as contas que os compõem, tá? Temos também os assuntos relacionados que devem ser agrupados segundo seus atributos comuns, tá? Os dados devem permitir as comparações com os dados de períodos anteriores e as referências às leis, decretos e regulamentos, incluindo aí as normas de contabilidade. Tranquilo? Bom, como complementa as notas explicativas previstas nas leis das SAs, a Comissão de Valores Mobiliários apresenta aí recomendações sobre como fazer essa divulgação, tá? Alguns itens, de acordo com sugestões aí da CVM, devem constar nas notas explicativas, tá? Por quê? Visa fornecer as informações necessárias para esclarecimento de uma situação patrimonial, tá? Seja ela determinada com conta, saldo ou uma transação, tá? As notas explicativas podem estar relacionadas a qualquer outras demonstrações, tá, pessoal? Financeiras, como a DVA ou fluxo de caixa. Então nós vamos tratar aí como uma composição, ou seja, uma complementação das outras demonstrações contábeis, tá? Ainda, pessoal, a lei das SA estabeleceu os casos que deverão ser mensurados, né, ou ser mencionados em notas explicativas, tá? Então, no entanto, essa menção que a gente tanto fala aí representa o que? O conceito básico a ser seguido pelas empresas, podendo haver situações aí em que seja necessário as notas explicativas adicionais, tá? Além daquelas que já são previstas pela lei das SAs. Bom, essa foi aí a aula 7, tá? Então falamos um pouquinho aí sobre a DMPL e as notas explicativas. Se tiver dúvida, nós vamos estar aí tirando as dúvidas dos alunos no decorrer das aulas, tranquilo? Pessoal, por que a gente está resumindo? Justamente porque nós vamos trabalhar mais análises, tá? Então,
Justamente nós estamos fazendo um resumo geral, explicando para vocês as demonstrações contábeis e posteriormente nós vamos estar fazendo exercício para uma melhor compreensão. Tranquilo? Bom, na próxima aula, aula 8, nós vamos falar sobre a importância, pessoal, a importância da análise das demonstrações contábeis. Por que a gente faz análise dessas demonstrações? Você vai saber aí na aula 8, tranquilo? Pessoal, muito obrigado e até a próxima aula.